Este é o primeiro projeto de programação orientada a objetos 2, com o nome pré-analisador de texto. Durante todo o processo, utilizamos a metodologia Ágil XP. Sempre que alguém fosse escrever um método, deveria ter mais de uma pessoa com ele para garantir que o código fosse escrito de maneira coerente, onde ambos concordassem tanto na nomenclatura como implementação. A cada determinado período, alternava-se o papel de codificador e observador dentro do par. E graças à metodologia utilizada, acreditamos que nosso código tenha ficado com melhor estrutura, indentação e nomenclatura. Bem, utilizamos o Git para realizar o controle de versão do sistema, garantindo assim que nenhuma alteração que quebre os sistemas fosse prejudicial para a continuação do projeto, sempre podendo voltar atrás. O nosso projeto ele é dividido em dois pacotes principais. No primeiro pacote, Base Package, a gente tem as classes principais do programa, e no pacote útil, a gente tem as classes com a estrutura com as estruturas de dados do programa, que no caso só tem uma, que é a bootmap. A classe main, ela é a classe principal do programa e responsável por executar o programa. Ela recebe como parâmetros os nomes de arquivos que vão ser lidos pela classe, e ela começa instanciando uma classe controller, que é onde tem os principais métodos do programa. E para cada nome de arquivo que ela recebe como parâmetro, ela vai iterando e passando por eles, e ela vai lendo esses arquivos, tratando esses arquivos como texto, depois vai gerando um texto que pode ser salvo, e por final, ela salva esse texto como um arquivo CSV. E na classe main, ela tem uma tentativa de erro, que é de leitura e de escrita, que se houver algum erro em algum desses dois momentos, ela gera uma exceção e fecha o programa encerrando com a mensagem de erro. A classe controller é a classe onde estão localizados os principais métodos do programa. Eles são todos executados pela classe main. Bom, a classe controller, ela começa instanciando as três classes dela, que é a TextWriter, TextReader e Geography Maker, que são utilizadas pelos métodos delas. Ela é dividida em quatro métodos. O primeiro método, que é o readText, é o método que lê o arquivo de texto e retorna uma string contendo todo o texto que tinha naquele arquivo. O segundo método dessa classe é o método que recebe um texto e trata ele, removendo todas as pontuações, quebra de linhas, e retornando um vetor de string com cada palavra que contém no texto. O outro método, que é o Generative Geography, é o responsável por pegar essas palavras e transformar elas em um texto que pode ser salvo no arquivo CSV, separando as colunas e as quebras de linhas de cada linha do Excel. O método readText é o método que recebe esse texto e salva ele num arquivo específico. Aqui nós temos a classe TextHeader, que é a classe responsável por ler e tratar os arquivos de texto. Aí dentro dessa classe nós temos o método header, que no loop ele lê o arquivo todo linha a linha. Temos o método TractText, que do texto obtido trata todas as pontuações, utilizando como separador espaço, deixando um ponto no nosso próximo método, que é o string2words, que é a expressão regular que nós utilizamos para separar as palavras por espaço. Agora vamos falar do Multimap, que é a nossa implementação da estrutura de dados para facilitar o programa. Sendo que o Multimap ele implementa as mais diversas funções, como pegar o elemento, adicionar o elemento, verificar se contém a chave ou o valor dentro da chave, além de conseguir ver quantas chaves tem, quantos valores tem dentro dessa chave, verificar se o mapa é vazio ou não, remover itens e substituir itens. Nem todas as funções foram usadas, porém foi implementada para ter se necessário. Bom, essa é a classe de Graph Maker. Ela é responsável por receber um texto tratado da classe TextReader e depois de tratar esse texto, ela retornaria um texto pronto para ser salvo no arquivo CSV. Ela é separada em dois métodos. O primeiro método é o MakeGiraf, é responsável por receber todas as palavras daquele texto que foi lido no arquivo TXT e salvar ele na estrutura multimap. O segundo método ele é responsável por receber esse multimap e também receber um separador, que é o separador do arquivo que vai ser salvo, como por exemplo o arquivo CSV, que é uma vírgula. No início do método, ele pega as chaves que tem no multimap, ordena em ordem alfabética e depois de ordenar por ordem alfabética percorre por todas as chaves e vai adicionando para cada linha os valores que tem na chave, separando pelo separador, que no caso do CSV é uma vírgula, e a cada fim de chave ele separa por um barra N, que é a quebra de linha, e separa as linhas do Excel. E depois ele retorna essa string que pode ser salva diretamente no arquivo CSV. O TextWriter é a última classe do projeto. Ela é uma classe que serve para só escrever o arquivo. E como o Geography Maker foi uma classe extra que nós fizemos para escrever, a classe acabou ficando bem curta. Porém, ela consegue funcionar em qualquer tipo de extensão de arquivo ou nome, podendo assim ser alterada como quiser. Ela simplesmente abre a escrita e fecha.
Para garantir que o nosso programa estivesse funcionando corretamente, a gente criou alguns testes específicos, onde a gente testava casos específicos. Além disso, a gente também utilizou os textos fornecidos pelo professor, a gente testou todos eles e achou até alguns erros interessantes que a gente até chegou a compartilhar com o professor via e-mail. Agora a gente vai, para finalizar, a gente vai mostrar a execução do programa. Para ser executado o programa, a gente executa ele como .jar e passa como um parâmetro os nomes dos arquivos ao qual a gente vai ler, que são arquivos TXTs. Aqui, no caso, a gente vai ler dois exercícios que foram fornecidos pelo próprio professor. Quando a gente executa, ele gera os arquivos CSV, onde estão separadas todas as palavras e as palavras que procedem elas. Bem, para finalizar, agora eu vou falar das maiores dificuldades que tivemos e suas soluções. A primeira dificuldade foi quando nós estávamos lendo o texto, o texto não estava vindo correto. Isso devia por causa do encoding que o texto tinha, o que não nos dava acesso a todo o texto, principalmente quando tinha acentos. Isso complicava e a gente resolveu isso usando o Buff Reader, colocando o char7. E assim permitiu que desse certo. A segunda grande dificuldade que nós tivemos foi usar o regex para conseguir tratar os caracteres especiais e os acentos, porque os acentos se tornam uma grande dificuldade na língua portuguesa quando você vai usar ele para texto em português. E nós acabamos chegando nessa expressão, como mostrado anteriormente, que resolve o problema. Outra coisa que nós tivemos grande dificuldade foi em comentar todo o código. Nenhum de nós tem muita prática nisso, então acabou que foi algo bem chatinho de se fazer. Porém, uma vez um dos nossos membros teve que sair mais cedo e no outro dia, como o código estava todo comentado, o cara conseguiu facilmente voltar a acompanhar nós só lendo os comentários. O multimap foi uma implementação meio complicada de se entender de começo, mas quando a gente entendeu, deslanchou bem. E para finalizar, vou mostrar o Javadocs.